Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Marcelo Garcia, vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcão da Academia, vereador Robertinho da Padaria, vereador Zé Luiz, vereador Roberto Chagas, vereador Fernando Petit, vereador Juvenil Silvério, vereador Dr. José Cláudio, vereador Tomás Henrique, vereador Renato Santiago, vereador Walter Hayashi, vereador Dr. Elton e vereador Fabião Zagueiro. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 35ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Com a palavra, o vereador doutor José Cláudio. Obrigado, senhor presidente. Me desculpa já me dirigir direto aqui ao microfone. Senhor vereador Zé Luiz e vereador Walter, contar uma tragédia grega aqui para vocês. Eu vim aqui realmente falar isso porque hoje de manhã eu assisti uma cena e eu participei dessa cena muito triste, viu, senhor presidente? Uma senhora de 42 anos foi entubada, foi para o hospital, para UTI. O esposo de 38 anos, eu dei a notícia que a esposa foi entubada, ele vai para o hospital com uma lesão de 75% na tomografia, viu, seu vereador Zé Luiz? E as duas filhas pequenas, de 8 e 9 anos, em casa, mal, com febre, cansaço e provavelmente contaminadas. Então, essa doença é uma tragédia. Nós temos que nos unir, orientar a população, orientar as pessoas, que isso é uma tragédia. Um casal, viu, vereadora Juliana? 42 anos a esposa entubada, o esposo 38 anos e as duas filhas. Hoje, no meu plantão, eu me deparei com isso. Então, peço a Deus que ajude essa família a reagir. Eu estou muito abatido hoje mesmo, porque não é fácil ver essas coisas. É isso daí, Zé, assusta mesmo. Tá bom, gente? É isso daí. Muito obrigado, vereador Zé Cláudio, pelas informações. Com a palavra, vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, venho aqui também pedir um minuto de silêncio para o pastor Roberto Romeu, da Igreja Quadrangular, no bairro Dom Pedro. Também me unindo aqui à fala do vereador Dr. José Cláudio, estamos solidários às famílias, pedindo aí então todo tipo de cuidado, distanciamento, máscara, álcool gel, sem aglomerações, para que possamos estar bem prudentes em momentos como esse, que o Senhor esteja abençoando aí a família do pastor Roberto, o qual estarei falando daqui a pouco na tribuna. Com a palavra, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, queria também acrescentar, em cima das palavras do doutor vereador José Cláudio, a situação que a gente está passando na nossa cidade e em nosso país. Na Vila Sinhá, que é o bairro onde eu moro, nesse último final de semana, no sábado, na sexta e no sábado, muito corrido, a gente acompanhou de perto uma família, 5 pessoas, o pai e as 3 filhas internadas. Uma dessas filhas, infelizmente, veio a falecer. Eu quero aqui destacar, na oportunidade, o trabalho do SAMU, porque eu fiquei sexta e sábado correndo com essa família, entre outros pedidos, no UPA do Alto da Ponte, no Hospital da Vila, viu, Marcão? E eu pude observar como eles estão trabalhando, a importância desse trabalho do SAMU na nossa cidade. Então, queria deixar destacado aqui e agradecer também. Com a palavra, vereador Fabião Zagueiro. Boa noite, boa tarde, né, senhor presidente? Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o Benedito Flávio Cunha de Almeida, o Flavinho, né, que trabalhava na SMC, na regional,
que também foi mais uma vítima do Covid. Vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria também deixar um minuto de silêncio para Afonso Alves de Carvalho, marido da minha amiga Célia, que faz parte aí da frente, que sempre esteve acompanhando nossos trabalhos, da Frente Parlamentar do Autismo. Infelizmente, ele veio a falecer e ela está entubada. E por falar em Flavinho, eu queria aqui também deixar minha solidariedade à família, que eu tive a honra, o prazer de ter trabalhado com ele, a felicidade mesmo de ter trabalhado com ele, menino muito inteligente, muito capaz, que sempre vestiu a camisa da prefeitura, teve alguns reveses na sua carreira, mas sempre foi muito honrado, sempre trabalhou com muita garra em prol do próximo. Então a gente acompanhou todo o calvário dele, da família nessa doença, e pegou a gente de surpresa, porque era uma pessoa que ninguém estava esperando que ele fosse morrer, não. Então, meu abraço aí para a família e falar para o Flavinho que ele vestiu a camisa de servidor com muita honra, com muita garra, com muita honestidade, porque ele sempre foi uma pessoa que sempre foi para resolver as questões, sempre procurando novas ideias, novos caminhos e sempre se superando e dando muita surpresa para a gente nas atitudes dele, na clareza, na inteligência dele e nos caminhos que ele sempre procurava para ajudar todos que procuravam. Meu abração para a família aí. Enquanto organiza a pauta, peço aos vereadores que já estão inscritos para o Pinga Fogo, que possa já se dirigir. Pela ordem, vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, venho aqui prestar minha homenagem ao pastor Roberto Romeu, da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Dom Pedro, que no último dia 20 de maio, quinta-feira da semana passada, nós tivemos o falecimento de um querido amigo e grande pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Roberto Romeu Aparecido. O pastor Roberto Romeu, nascido no dia 7 de julho de 1954, deixou a sua esposa, pastora Eunice, e 4 filhos. Roberto Júnior, Abner, Carlos Alberto e Wagner. E também 7 netos. Daniele, Cauane, Maiara, Maria Luísa, Marlon, Ana Beatriz e Alícia. Além dessa linda família, o pastor Roberto Romeu deixou um grande legado ministerial com seu trabalho e devoção à Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Dom Pedro I. Foi lá que no dia 1º de junho de 1992, na casa de um casal de diáconos, começou a obra dessa amada igreja. Depois de muito trabalho, no dia 5 de abril de 1995, o pastor Roberto Romeu, que trabalhava como metalúrgico, inaugurou o templo, onde até hoje, mais de 25 anos depois, a igreja continua pregando a fé e a esperança do Evangelho de Jesus Cristo. Fica aqui então a minha homenagem a este grande homem de Deus, que deixa grande saudade, mas também uma história e um legado de fé
e devoção à família, à igreja e à cidade de São José dos Campos. Muito obrigado. Com a palavra, vereador José Luiz. Senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos. Votação em bloco de todos os processos, inclusão de alguns documentos, a indicação 3935 a 3938 e também a inclusão dos requerimentos 840, 841 e 842. Peço também, senhor presidente, destaque aos requerimentos 835, 840 e 841. E solicito a supressão da sessão ordinária do dia 3 de junho de 2021, em função do feriado de Corpus Christi. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz Nunes. Vereadores favoráveis, primeiros como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Com nenhum voto contrário, aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para registrar aqui o número de Covid da Secretaria de Mobilidade Urbana. Tem vários agentes de trânsito, 2 agentes e um administrativo internado, e 29, no total, 29 agentes de trânsito com Covid da Secretaria de Transporte. Da ativa tem o Celso e o Veloso, servidor Juliano, Gilmar, Cássio, Glaucio, Eliane, Nunes, Daniel, Tecende, Benedito, Adailto, Volu, Guerra, Costa, Mendes, Jéssica. Então, é importante esse registro. Quero aqui também aproveitar e registrar a reivindicação do Sindicato dos Servidores Públicos, que tem denunciado sempre, cotidianamente, que, infelizmente, a Prefeitura fez a opção do presencial, né? Registrar que no dia de hoje tem uma postagem sobre os professores nas escolas e hoje, infelizmente, esse número altíssimo, 29 trabalhadores dos agentes de trânsito. Acho que a gente tem que ver com preocupação também com esses trabalhadores que, infelizmente, estão correndo risco de vida e de morte. Pedimos a Deus o pronto restabelecimento desses servidores, não só da Secretaria, mas também de outras secretarias do nosso município, bem como demais cidadãos. Vale ressaltar que na semana passada, vereador Tomás, o prefeito fez um pedido à população que tivesse mais cuidado e preocupação por conta do aumento dos casos de Covid no nosso município. Então, vale aqui da Câmara uma recomendação também a essas pessoas para que tenham muito, mas muito cuidado e segurança em relação ao Covid. Com a palavra, vereador Tomás Henrique. Perfeitamente, né? Inclusive, hoje saiu uma matéria no Jornal Vale falando da lotação dos números no Hospital Municipal, que nos preocupa muito e que nos dá a responsabilidade aqui, enquanto Poder Legislativo, de sermos, primeiro, exemplos, né? Mas também influenciarmos, explicarmos, educarmos as pessoas quanto à necessidade de tomarmos cada vez mais cuidado com essa terrível doença. Mas eu venho aqui hoje para dar uma ênfase aos requerimentos destacados. São 2 requerimentos de minha autoria, o requerimento 840, que eu acredito ser de enorme importância que essa casa tome ciência e que, se possível, os vereadores que concordarem com ele que possam registrar voto favorável. Este requerimento solicita à Prefeitura informações a respeito das políticas de prevenção e orientação da Secretaria de Educação e Cidadania para os casos de abusos sexuais de crianças na rede pública de ensino. Nós temos visto com enorme
cuidado, claro, né, porque são casos graves, delicados, mas nós temos visto notícias, pais e mães que têm nos procurado, se queixando de casos de abusos sexuais que tiveram erros processuais, de procedimento, primeiro para prevenir, né? A gente não pode tolerar que isso aconteça em nossa cidade. E segundo, tendo acontecido uma monstruosidade como essa, que a Prefeitura, junto aos órgãos de controle, como o Conselho Tutelar, a Secretaria de Educação, os profissionais de educação, tem uma orientação melhor a respeito de como proceder nesses casos. A queixa das famílias, das mães, é que os procedimentos tomados quando há denúncia ou possibilidade ou enfim, né, a investigação de casos de denúncias de crianças abusadas em nossas escolas, a Secretaria da Saúde da Educação, não tem sabido lidar com essas situações, atrasado a notificação das famílias e, com isso, também atrasado que essas crianças passem por um acompanhamento pedagógico, psicossocial, as famílias também, enfim. Então, a gente pede, neste requerimento 840, que a Prefeitura fale aos nossos vereadores quais têm sido as medidas para prevenir e quais têm sido as medidas para cuidar dessas crianças quando acontece esse tipo de caso. Peço aos senhores, quem puder, que vote favorável a este requerimento 840. O requerimento 841 solicita à Prefeitura informações sobre a quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Secretaria Municipal de Apoio Social ao Cidadão. Isso é uma outra coisa que já foi, né, discutido aqui na casa. A vereadora Dulce Rita foi autora de um projeto nesse sentido, nessa natureza, preocupado com as pessoas que, claro, a gente está preocupado com o vírus, com a doença, mas infelizmente esse vírus também impacta na pandemia, gera desemprego, gera queda de renda e muitas pessoas têm passado necessidade em nossa cidade. Então a gente visa, com esse requerimento 841, ter informações a respeito dos joseenses, do número de joseenses, de famílias que têm sido assistidas, sobretudo agora nesse período de pandemia, até para que essa casa tome ciência e possa pensar tanto no requerimento 840, que trata do abuso sexual de crianças, mas no 841, que a gente tenha ciência dos dados para que a gente possa pensar políticas públicas que ajude a Prefeitura a solucionar esses problemas em nossas cidades. Portanto, peço o voto dos senhores. Apenas para informação, eu tenho conhecimento desta situação, vereador Petit, e eu queria que, é lógico, não é para aplaudir uma situação dessa de forma alguma, né? Nós temos que rechaçar toda e qualquer situação de violência, principalmente de crianças, né? Mas a Secretaria Municipal de Educação, eles têm um modelo, um sistema que vai para a polícia e abrir inquérito policial, chama-se o Conselho Tutelar. Imediatamente a criança e a família são assistidas por psicólogos e outros profissionais que orientam e cuidam dessas questões. Repito, infelizmente não é uma situação que a gente gostaria que tivesse, mas temos que ter cuidado e preservar principalmente a integridade, dando a essas famílias, dando a essas crianças total apoio. Eu queria parabenizar então a Secretaria de Educação, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil, porque sempre estão de prontidão quando acontecem esses casos. Eu espero que não aconteça nunca mais, mas em acontecendo, essa equipe multidisciplinar está à disposição das famílias e da criança. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 18 de maio de 2021, 33ª sessão ordinária. 20 de maio de 2021, 34ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Luiz. Vereadores favoráveis aos documentos, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Desculpa.
5 votos favoráveis ao documento, senhor presidente. Por 5 votos favoráveis, documentos rejeitados. Em votação, os requerimentos e as moções constantes da pauta da sessão de hoje, 25 de maio de 2021, bem como os documentos inseridos nessa data. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Fernando Petit, pelo tempo de 5 minutos. O jogador saindo de campo. Boa tarde, presidente Juvenil, boa tarde aos demais vereadores, a todos os funcionários da casa e também aos telespectadores da TV Câmara. Primeiro assunto que eu vim trazer hoje, está ali até uma imagem, é sobre Calm Zone, que seria, né, aportuguesando, a sala de acalmar. Como eu falei, abril é o mês de conscientização do autismo, né? É o mês que a gente faz as ações, traz palestras, tenta fazer as políticas públicas, mas por todo ano a Frente Parlamentar, eu como vereador e a Frente Parlamentar, que tem mais 12 companheiros aqui nessa casa, a gente pretende atuar para que a gente possa cada dia mais deixar a nossa cidade inclusiva. E numa conversa com uma mãe, a doutora Camila Calaur, ela é doutora aqui em São José dos Campos e tem um filho autista, ela me passou uma ideia que ela viu em outros países, que aí é denominado Calm Zone, né? Calm Down Zone, e aqui a gente pode aportuguesar por uma zona da calma. Quando a família, o pai, a mãe, algum acompanhante está com autista em algum comércio, em alguma loja, esse autista, por algum momento, ele se estressa, né? Por algum motivo ele se estressa, tem esse espaço adequado, que é uma sala, como a gente pode ver ali, uma sala que não tem custo exagerado para o local que optar por fazer, mas uma sala escura que serve para o momento da família, do familiar acalmar o autista e posteriormente continuar fazendo sua compra, sua visita ao local. E como eu falei, São José dos Campos, que já está mostrando, né, a Prefeitura, o Poder Executivo, que está mostrando uma vontade política, né, para que a gente possa cada dia mais ficar uma cidade de referência no tratamento ao autista, eu fiz um ofício, né, já pedi assinatura dos parlamentares da Frente Parlamentar, né, de apoio ao cidadão autista, aqui quase todos já assinaram, e posteriormente, ali também a gente vai colocar, a gente vai fazer agendas para locais que a gente acredita que possa, né, aceitar e fazer a Calm Zone. Vamos falar com a ACI, né, com o APAS, que é a Associação Paulista dos Supermercados, Senhores, Vale Sul Shopping, Center Valley Shopping, Colina Shopping, Shopping Centro, Shopping Oriente, o SESI e o SESC. E a gente espera que alguns locais possam começar a fazer essa prática, né? Ter essa sala de acalmar o autista, e a gente acredita muito, até conversando com alguns pares rapidamente, que será um marketing positivo, mostrando também que locais particulares, comércios, supermercados, restaurantes, o SESI e o SESC comecem a mostrar que estão se adaptando para deixar a cidade cada vez mais inclusiva. E a gente acredita que vai ter um resultado positivo para que a gente possa, a cada dia mais, fazer com que São José dos Campos se torne referência no tratamento ao autista. O segundo assunto também é uma notícia positiva. No comecinho do ano, em janeiro, tive uma reunião junto com alguns moradores de uma região aqui de São José dos Campos, junto com o secretário de Defesa do Cidadão, Bruno Santos. E nessa oportunidade solicitamos rondas, né, que pudessem aumentar as rondas para que a gente trouxesse mais segurança ao cidadão, né, que passeia pela rua, tem um incômodo com pessoas que vêm, às vezes, de uma forma agressiva, solicitar uma ajuda, até o próprio assalto. E logo, né, em seguida, essas rondas começaram a ser feitas, né, eu tendo resposta positiva de quem pediu esse auxílio, sentindo que as rondas aumentaram. E nessa mesma reunião, nós demos a ideia
da Guarda Municipal começar a usar bicicletas para agilizar a ronda, né? Ter um aparelho para ajudar, para que essas rondas pudessem ganhar uma velocidade, trazer mais segurança para o guarda municipal. E essa semana foi anunciado que a partir de junho, comecinho de junho, 1º de junho, a Guarda Municipal também contará com bicicletas nas rondas, em todas as zonas da cidade, né? Centro, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, em todos os locais, São José dos Campos, os guardas municipais que hoje já fazem ronda, né? A gente sentiu um aumento dos policiais, né, dos guardas nas ruas, e agora também vai contar com a bicicleta para agilizar essa ronda. Obrigado, presidente, boa tarde. Muito obrigado, vereador Fernando Petit. Com a palavra, vereador doutor José Cláudio. Antes, vereador, por gentileza, o vereador Marcão da Academia tem um pedido. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público nos assiste através da TV Câmara, funcionários da casa. Só colocar aqui também, senhor presidente, que nosso requerimento que nós apresentamos agora, 832, que ele requer ao governo do estado de São Paulo que as pessoas portadoras de transtorno de espectro autista sejam incluídas no grupo prioritário de pessoas com doenças neurológicas crônicas para vacinação contra o Covid-19. Nós colocamos esse requerimento, né, para o governo do estado, que entenda também a importância que é. Acabamos de ter agora a palavra do vereador Fernando Petit sobre todo um trabalho que os vereadores aqui têm se empenhado a discutir, criado políticas públicas, as pessoas com autismo, né? Ele colocou uma grande fala agora sobre novidades que a gente pode trazer, São José e as empresas de São José implantar essas novidades e realmente São José cada vez mais ser referência para todas as outras cidades do Brasil e a gente poder construir cada vez mais. E aqui, mais uma vez, São José levando um pedido para o apoio das crianças, principalmente das crianças autistas, aí na questão da vacinação. Então, foi aprovado já nessa casa e, além disso, também oficializamos, vem um ofício daqui também, que a gente pede à Prefeitura Municipal, ao plano, eu sei que segue um plano do Estado, mas que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde também tem um olhar bem bacana e nós podemos também incluir já os autistas nessa vacinação agora. Então, a gente pede aí à Prefeitura um olhar também, a possibilidade, né, dentro da legalidade, e a gente, São José, mais uma vez, mostrar aí que pode fazer diferente, principalmente para causas tão nobres e tão importantes que a gente precisa trabalhar e destacar nessa casa aqui, principalmente fazer favorável. Então, eu agradeço a aprovação de todos os vereadores e a gente agradece um olhar bem carinhoso, sempre que a Prefeitura sempre teve com as pessoas com autismo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador doutor José Cláudio. Tá. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara, aos meus pares vereadores, aos funcionários da casa. Nós vamos mostrar um pouquinho aí da nossa semana. Próximo. Bom, ontem eu tive lá na terra do Fabão, tive lá no Jardim da Granja. Fui fazer uma visita lá e o Fabão muito cordial, não ficou chateado não, porque eu tenho um grande amigo lá, o seu Nicolau, e nós fomos fazer uma visita lá com a equipe, com o Dario, com o Cortez. Nós estivemos na UBS do Jardim da Granja, conhecendo lá a Alice, conhecemos a UBS,
pegamos algumas demandas dela para que a gente possa estar ajudando. Ali na foto está o Cortez e o seu Nicolau. Próximo. Tivemos também na piscina da Granja, que está em reforma, né, Fabão? Está em reforma lá a piscina, onde o pessoal faz as aulas de hidroginástica. Tivemos também nos oferecendo para ajudar nas demandas. Próximo. Tivemos na escola professora Maria Augusta, com a presença da diretora, também conhecendo as demandas. Tem algumas reformas estruturais de algumas salas e alguns prédios lá da escola que nós vamos estar encaminhando à prefeitura. Então a gente foi fazer lá uma visita na Granja, no Irá, que é a terra do Fabão, mas a gente tem alguns amigos lá e fomos lá também prestar o serviço, né? Próximo. Eu gostaria de aproveitar o meu espaço para parabenizar os atletas do Taekwondo, convocados para o Pan-Americano da categoria. O próximo, acho que é um vídeo, né? Pode colocar o vídeo, viu? São os atletas de São José dos Campos que têm tido destaque aí no Taekwondo, obtendo medalhas. Se tiver o vídeo, viu? É mesmo, não é da TV Lino. Os jovens são todos de São José dos Campos, convocados para a seleção brasileira de Taekwondo, aí, todos com medalhas. Teve o aberto, o Open de Portugal, eles conseguiram várias medalhas aqui para São José dos Campos e para o Brasil. Esses jovens, eles são treinados pelo mestre Daniel e tem o apoio da Prefeitura de São José dos Campos. Bacana, né? Em tempo de pandemia, a gente poder mostrar a juventude aí treinando e trabalhando e elevando o nome da nossa cidade, né? Todos eles aí com medalha. Parabéns a todos os jovens representantes, né? O próximo. A gente fala de coisa boa, mas também tem coisa triste, né? O Covid avança 21% aqui em São José dos Campos nessa semana, tá? Em 10 dias. Então é muito importante esse número. Hoje a taxa de ocupação está em 86% da UTI Covid. Próximo. Eu peço para todos que estão aqui dentro, que estão nos acompanhando pela TV Câmara, que possa prestar atenção nessa foto. Por favor, a foto está aí. Né? Eu acho que a foto fala por tudo, né? Uma pessoa que estimula a aglomeração, que nega a doença, que a gente vem trazer tantas notícias tristes e essa pessoa dá um exemplo tão ruim e vai na posse do presidente do Equador e lá ele coloca a máscara, né? E o presidente do Equador fala que quer imunizar toda a população do Equador o mais rápido possível. E aqui, esse é o exemplo que o nosso presidente dá. É muito triste. Hoje, na abertura da sessão, eu falei do casal, né? Uma senhora de 42 anos, um senhor de 38 anos, porque a gente que está realmente nos hospitais trabalhando e vendo esse drama brasileiro que nós temos passado, e esse é o exemplo que nós temos. E eu não sei se vocês se lembram, no dia 1º de maio que eu falei das aglomerações, que isso ia ter um preço alto, então nós estamos pagando esse preço hoje. Eu não vou citar o nome do cidadão aí para não parecer tanta pegação de pé,
que até minha esposa já tem falado, para de falar um pouco o nome dele, mas não dá, eu não consigo, entendeu? Eu me revolto com isso daí, porque antes de ser vereador eu sou médico, e eu luto pela vida, e eu represento a defesa à vida. E uma imagem dessa daí piora a situação do país, piora a contaminação, piora a pandemia. Então é muito triste. A foto fala por tudo. O que eu peço para todos é que a gente ore para que Deus dê discernimento para essas pessoas. Tá bom? Obrigado, presidente. É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Fernando Petit. Presidente, só completando um pouquinho, né? O nosso presidente teve na posse do novo presidente do Equador. Eu não vou lembrar o nome do presidente do Equador, mas lá ele usou máscara o tempo todo. Fica uma imagem diferente aqui que ele exalta para a população não usar máscara. Lá ele usou, e lá o presidente, no discurso de posse, falou que vai imunizar metade da população em 100 dias. Metade da população do Equador dá 9 milhões de pessoas. A gente não pode comparar Equador com o Brasil, o tamanho é menor, mas a iniciativa, a vontade de trazer a vacinação para a população, a vacina para a população, isso deveria ser de todos os governantes. Quando a gente se encontra no meio da pandemia, que às vezes colocam algum remédio, outro, falam de kit, na farmácia comunitária a gente recebe muitas receitas de pacientes com Covid que começa aquele tratamento, tem de todos os tipos de remédio ali, já teve cloroquina, azitromicina, prednisona, xarelto, também Versa, que é uma injeção que é bem usada. Então, cada médico segue um caminho, e quando é receitado, você vai e acredita nessa cura. Mas a vacina é a saída para tudo isso. A gente vê que pesquisas já levantadas de as pessoas idosas não estão sendo tão atacadas com o vírus, justamente que já foram vacinadas. E a gente espera que o Brasil acelere esse processo, ainda mais no Brasil, que tem uma grande... Guilhermo Lasso, aqui o Zé Luiz me soprou o nome do presidente do Equador, obrigado, Mas o Brasil, que é tão expert em vacinação, Quando se fala em vacinação, a gente fala do SUS brasileiro, espero que essa possa acelerar e que a gente possa ser imunizado o quanto antes. Obrigado, presidente. Com a palavra o doutor José Cláudio. Importante essa lembrança do vereador Petit da vacinação. Eu mostrei isso atrás dos números aqui, que a queda de mortes e de contaminação entre médicos e enfermeiros chega a 83%, o que prova que a vacina é o único caminho. Então não tem por que hoje uma pessoa normal, independente do lado político dele, não ser a favor da vacina. Então a gente vai num país com todas as dificuldades que o Equador teve, não sei se vocês lembram na primeira onda, as pessoas mortas na rua lá no Equador, e agora o novo presidente, que de semelhança ao nosso é de direita, e ele ter essa vontade de vacinar. Então, o caminho da vacina é o único caminho. Não tem como uma pessoa estimular uma aglomeração desse tamanho que eu mostrei aí na imagem e não estimular a vacina. E nós estamos perdendo tantas pessoas que não eram para morrer. Até hoje, presidente, eu estava olhando para o senhor dali, lembrei do caso da tua família, que eram casos que poderiam ter sido evitados. Porque nós, brasileiros, nós temos uma mania de falar, a sua hora chegou. Não é assim não. Nesse caso não é assim não. Chegou de muita gente porque deixaram chegar. Porque não tiveram vontade política, vontade de trazer essa vacina. Nós poderíamos ter evitado muitas mortes. Então eu estava pensando, falando no que eu falei de hoje, que eu vivi, pensando no teu drama pessoal e que nos atingiu bastante. Então, eu acho que chegou a hora dessas pessoas
no nosso vereador Pascucci, que até hoje não voltou, nosso vice-prefeito Anderson. Esse dia atrás um amigo meu falou, o duro é quando os números começam a ter nome, né, e a gente começa a ter os números perto da gente. No meu plantão de domingo, no Hospital Santos Dumont, tinham pacientes de 40 anos, 38 anos, 36 anos entubada, uma mocinha em hemodiálise, 35 e 31 anos de idade. Um rapazinho chamado Jair, fez um tratamento de uma doença hematológica, se curou e pegou o Covid. E está lá no hospital, lutando pela vida. Então, não dá. Eu sei que pode até parecer repetitivo, mas é a nossa missão estar aqui e defender essa bandeira. Obrigado, viu, senhor presidente? Agradeço, vereador, pelas palavras. E ontem nós sepultamos uma catequista, José Luiz, da nossa paróquia, né? Eu enquanto juventude, fui catequista dela, e ela, então, era a catequista do meu filho. E lógico que você gera um relacionamento, um carinho muito grande por essas pessoas, hein? E ontem foi o sepultamento da Silvana, nossa catequista, colaboradora. A mãe dela está internada, né? Então, você vê, é uma situação difícil para todos nós. E o mínimo que se espera dos líderes é que tenham compromisso de não propagar isso aí, né? Porque eu já tive visitando famílias e eu perguntava assim, tomou vacina? Não, eu não acredito nessa doença. Isso é coisa da Rede Globo, isso é isso e aquilo, né? Então, essas atitudes, elas, em vez de promover uma conscientização do distanciamento, do uso de máscara, do álcool em gel e outras situações, acaba prejudicando e dando mais margem ainda à nossa situação. O prefeito falou dos 508 casos recentemente. Agora, ontem, em 48 horas, foi mais de 1.000 casos. Gente, eu não quero aqui falar que é o que aconteceu, mas são reflexos de atitudes tomadas de forma errada, com manifestações e outras situações que acontecem pelo país. Isso é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade, não é? Parabéns aos manifestantes, aqueles que estão solidários ao presidente. Parabéns. Mas, poxa vida, é hora de fazer isso? É o momento de fazer isso? Né? Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu acho que nós, pelo menos eu, desde que começou essa pandemia, tenho alertado a população sobre o que poderia estar acontecendo agora. Sempre defendi a ciência, a tecnologia e o que os universitários falavam. Está aí o resultado. Passei hoje na entrada do pronto-socorro, cheio. Você vai na portaria das UPAs cheias. Está tudo congestionado. Não adianta o prefeito estar fazendo a parte dele, vai chegar um limite, como já falei isso aqui várias vezes. Não vai ter o que se resolva mais. E também não adianta falar assim, dar parabéns para o presidente de estar feita aquela palhaçada que ele fez. E, na verdade, a maioria dos que estavam no entorno dele, provavelmente, meia-idade, já deviam ter sido vacinados ou já tinham comprado suas vacinas no Campo Negro. Pode ser. Então, quem estava lá se expondo já estava com a sua retaguarda de vacina e poderia fazer aquele ato de insanidade, de desrespeito à nação. Porque, na verdade, quanto mais ele instiga ou não o uso da máscara, mais gente está aí contaminando, são muitas vezes sem pessoas que não têm nenhum sintoma e está passando para frente, que não está nem aí. Então, está ficando bem a cara do nosso país mesmo de agora. É um país sem generosidade, sem solidariedade e, principalmente, sem noção, que nós ficamos uma pátria sem noção. Estamos uma pátria sem noção, uma pátria sem parâmetros, sem valores, sem nada. Perdemos. Simplesmente é o negacionismo contra isso contra aquilo, rachou uma pátria ao meio
E estamos aí, todo mundo perdido. Uns falam que sim, outros falam que não. E nós estamos aí abestalhados, já gastamos tubos, tem tipagem, muitos testes de corona, perdidos nos almoxerifados do Ministério da Saúde, que estava para vencer agora no começo de maio. Aí a Anvisa resolveu prorrogar o prazo para até final de maio, para ver se conseguia escoar essa produção que estava se perdendo. Não sei quantos milhões de testes. Enquanto isso, nós estamos, muitas cidades, sem teste e sendo testes perdidos. Sem um procedimento, sem um protocolo, sem um nada. Simplesmente estamos à mercê da ignorância, do caos, da escuridão. Então, por isso que eu peço, gente, por favor, meu discurso desde que começou essa pandemia não mudou. Se possível, fique em casa. Preste atenção no que você está fazendo, porque o vírus está andando. O vírus está andando. Se você quiser ver o vírus, ver a consequência disso, vai na porta de um pronto-socorro hoje. Vai na porta da UPA de Eugênio de Mello, do Campos Alemães, no Hospital da Clínica Sul, no Novo Horizonte. Cheios. E não adianta, gente, eu acho que não sou contra a igreja, não sou contra credo, não sou nada. Mas se tiver de ir na igreja, por favor, veja os limites. Vê, porque Deus não vai salvar ninguém que estiver lá dentro, se tiver a superlotação e se tiver a contaminação, se não tiver os cuidados necessários. E nós estamos vendo muitos cultos aí, cheios também, muitas igrejas cheias, portas de igreja cheias. Então vamos prestar atenção, porque essa disseminação está numa velocidade muito maior e numa competência maior também do que na nossa van filosofia, que nossa van ciência. O vírus está avançando à frente dos nossos estudos. Mesma coisa falar dos fluxos. Todo dia tem reclamação de fluxo em determinados bairros aqui, a Campos Alemães, a Jardim São José 2. Todo dia, todo final de semana, começa na sexta, acaba num domingo de manhã. E a população na rua, com frio, com calor, então todo mundo na rua, todo mundo comemorando. Não sei bem o que estão comemorando, né? A morte adiada, deve ser, provavelmente. Então, por favor, gente, vamos parar com esses fluxos. Não é PM, não é a guarda que vai dar conta de segurar fluxo na cidade inteira. Se o fluxo hoje está no Jardim São José 2, amanhã vai estar lá no Jardim da Granja, lá em Santana, não sei mais aonde. A polícia não tem aparato para ficar acompanhando todos os fluxos da cidade. A única coisa que pode deter isso agora, gente, é a nossa consciência, é o nosso amor ao próximo. Parece balela, mas isso aí vocês já ouviram desde o tempo de Cristo. Perfeito, Dulce Rita. O importante é a conscientização que essa doença não escolhe. Vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhores vereadores, dentro dessa linha que a vereadora Dulce Rita está colocando, eu vejo que a gente precisa ter uma atitude um pouco, eu acho que mais drástica frente à situação que nós estamos aí vivenciando. Infelizmente, tem muitos donos de adegas realmente com uma irresponsabilidade grandiosa na nossa cidade. Só ali na região sul, tratando Jardim Morumbi, aquele meio ali, tem no mínimo umas 20 que contribuem com essa falta de responsabilidade e compromisso com a nossa cidade no sentido de estar aí, a gente fazendo a nossa parte para que essa doença não se propague do jeito que está se propagando. E causando para os moradores esse transtorno grandioso. Esse final de semana, meia-noite, um morador me entrando em contato, vereador, não vai chegar ninguém para fechar essa adega? Então, acho que eles estão brincando com a situação que nós estamos vivendo e também com a nossa segurança, com aquele comando que a nossa prefeitura já deu, no sentido de que as adegas têm horário para funcionar e não pode ser a geradora de um fluxo. E isso tem acontecido. E tem ponto fixo. E o que tem acontecido? Eles têm informante nas esquinas, aonde quando vê que uma viatura da guarda municipal ou então da polícia vai chegando, o pessoal dispersa.
precisa chegar nessa adega, lacrar essa adega, ou seja, fazer primeiro uma intervenção no sentido de fazer uma notificação e depois o segundo passo é lacrar essa adega, porque senão a gente vai perder a mão e aí a gente não consegue mais retomar essa situação. Então, eu vejo que uma atitude tem que ser tomada, porque as adegas hoje, infelizmente, não vamos generalizar, mas boa parte está contribuindo com essa falta de responsabilidade e compromisso com a seriedade do trabalho com o qual nós todos estamos imbuídos em estar aqui propondo. Então, infelizmente, essas coisas têm acontecido e não pode continuar acontecendo na nossa cidade. Com a palavra, o vereador Marcão, da Academia. Senhor presidente, apenas para dar uma informação, todos os anos acontece o Challenge Day, o Dia do Desafio, que é sempre realizado no mês de maio. No caso, em torno do Brasil, seria amanhã, dia 26 de maio. Né? Porém, de acordo com a pandemia, no mundo inteiro, sempre o Brasil tem a cidade que ela disputa a quantidade de atividade física que a população daquela cidade faz no dia, contra uma outra de um outro país que tenha praticamente a população igual àquela cidade, no caso São José dos Campos, e ter essa disputa, que é uma forma de incentivar a prática de atividade física, né, para a cidade promover isso, entre todos os órgãos, academias, clubes, estúdios, tudo. Infelizmente, esse ano tem o Dia do Desafio, mas não tem a disputa, né, e a Secretaria de Esporte, no caso, vai realizar apenas algumas ações que já vem realizando, que é as equipes dela competitiva, que tem os campeonatos de acordo com os seus protocolos. Então, as equipes, a prática de atividade física delas já é realizada por elas. E nas UBSs, né, na vacinação, onde as pessoas vão lá para vacinar, onde está, os profissionais de educação física têm feito um staff, um trabalho de apoio muito, muito bom, assim, junto com a saúde, e também realiza alongamentos, alguma atividade ali realmente para ajudar principalmente os idosos, que estão muito sedentários, estão em casa. Isso é muito importante também. Mas não vai ter registro. Antigamente o pessoal entra em contato com a prefeitura, não vai ter isso, porque a cidade não está disputando. É só apenas como forma de conscientização da prática de atividade. O SESC, que também organiza muito o Dia do Desafio, ele vai estar com as suas atividades internas, com os seus protocolos, e aulas online. Então, é uma forma de conscientização, né, para a gente. A saúde, ela começa da prevenção, e a prevenção, ela vem através de alimentação e prática de atividade física. Isso é prevenção. Então, nós temos que fazer, e é uma conscientização. Você, na sua casa, se possível, faça do jeito que você possa fazer. Hoje tem plataformas online, os professores estão aí, se adequaram a aulas online, e a gente continua o nosso trabalho de prevenção e de saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Passaremos a um instante de silêncio. Antes, vereadora Dulce Rita. Pedir um minuto de silêncio para Josi Moura, mais uma vítima do Covid lá do Galo Branco, uma comerciante de lá que infelizmente também foi-se. Solicitados pelo vereador Marcelo Garcia, Fabião Zagueiro e Dulce Rita. E também vereador Juvenil Silvério. Pelo passamento de Roberto Romeu Aparecido, Benedito Flávio Cunha de Almeida, Afonso Alves de Carvalho, Josi Moura e Silvana de Moraes Santana. Nada mais a tratar, está encerrada a sessão.